Oi, pessoal do 7º ano, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, que todos estejam tranquilos, para a gente fazer mais uma aulinha, certo? Hoje, gente, a nossa aula vai ser sobre as páginas 23, 24, 25, 26 e 27, para encerrarmos esse primeiro bimestre, certo? E o título na página 23 é Céu e Inferno no Palco. João Grilo e Chicó são dois personagens da obra O Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna. A palavra alto vem lá da Idade Média, que a gente já falou na aula passada, que o Ariano Suassuna utilizou muito a influência da Idade Média nos seus trabalhos. E a palavra alto vem, na Idade Média, as encenações feitas sobre trechos da Bíblia eram chamadas de alto. A palavra alto vem já desta época, tá? O teatro sempre teve muito ligado, desde a Idade Média, à religião católica. No Alto da Compadecida, numa das cenas, Jesus aparece. Jesus surge no final para julgar os pecados do João Grilo. E a Compadecida também, que é a Nossa Senhora, certo? Os dois amigos vivem no sertão nordestino. Eles sempre estão em busca de dinheiro, de uma vida boa, uma vida fácil, sem trabalhar muito, e utilizam de artifícios, como mentiras, enganações, para conseguir aquilo que eles querem. Eles são comparados aos palhaços, a personagens palhaços. O Ariano Suassuna diz que essa dupla ela tem muito a ver com o palhaço Mateus e Bastião, que estão presentes no Bumba Meu Boi. O Bumba Meu Boi é uma espécie de boi de mamão, é uma representação de boi. E esses dois personagens, Mateus e Bastião, são, o Suassuna diz que são semelhantes ao João Grilo e ao Chicó. E também ele compara os dois a um livro famoso que vocês já conhecem, que é Dom Quixote. Ele compara os dois, a Dom Quixote e a Sancho Panza, que vocês já leram o livro e já sabem do que se trata. E eu aconselho vocês, para quem quiser assistir o filme do Alto da Compadecida, ou até mesmo a minissérie que foi realizada pela Rede Globo, vocês podem acessar, acredito eu, que no G1. E no YouTube deve ter o filme também, tá, pessoal? É muito interessante, é bem legal a história. No Brasil, na Semana Santa, na Páscoa, as encenações sobre a morte de Jesus também são famosas. E em Pernambuco, no Brejo da Madre de Deus, existe uma encenação feita em um cenário chamado Cidade Teatro de Nova Jerusalém, que vocês também já devem ter ouvido falar. Atores famosos são convidados, atores da Rede Globo, atores famosos de filmes, de teatro, para fazer o papel de Jesus, o papel de Nossa Senhora, os papéis principais nesta encenação. Vários deles já fizeram. E é importante, gente, aqui a gente saber que o teatro medieval surge no interior das igrejas. O cenário utilizado para esse teatro era o interior das igrejas, dentro das próprias igrejas. Mais tarde, essa encenação começa a ir para as ruas e envolve a população local. Então, por exemplo, quem era o marceneiro da cidade fazia o papel de São José, que era o pai de Jesus, que também era marceneiro. Quem era o padeiro da cidade fazia o papel de padeiro. A costureira fazia o papel de costureiro. E assim por diante. Então, isso aí proporcionava um maior entrosamento.
entre as pessoas que moravam na cidade e as apresentações teatrais, que seriam os chamados autos, certo? Na próxima página, a gente tem Bandeira pela União da Cultura Popular e Erudita. A palavra levantar a bandeira, quando a gente fala essa expressão, levantar a bandeira, significa que eu vou defender uma determinada ideia ou causa, aquilo que eu acredito, tá? E em 1970, o Ariano Suassuna fundou uma coisa que ele acreditava, que era o movimento armorial. Esse movimento, ele mescla a cultura popular com a cultura erudita. O que é a cultura erudita? A cultura erudita é aquela que é feita nas universidades, nas escolas. E a cultura popular é aquela que acontece com o povo nas ruas. O nome armorial vem de um livro, existe um livro que registra brasões, símbolos, times de futebol e que tem esse nome. Então, esse nome ele tirou desse livro aí. Os artistas de diversas áreas foram influenciados pelo movimento armorial. E o Gilvan Samico, que é um artista que a gente já falou sobre ele, já viu a xilogravura dele, ele se sobressai aí com as xilogravuras dele nesse movimento armorial. Ele é um dos artistas plásticos que se sobressai. Mas também existe, não só o Gilvan Samico, mas existe o Quinteto Armorial, que é um quinteto musical, o Balé Popular do Recife e o Grupo Grial de Dança, que foram fundados pelo Ariano Suassuna. No Quinteto Armorial são utilizados instrumentos mais antigos, tipo medievais mesmo, tá? E também da cultura nordestina, como a flauta de pífano, que seria quase um pífaro, mas eles chamam pífano, porque ele é de madeira, né, para ser tocado. A rabeca, que é uma espécie de violino, também feita em madeira, uma madeira bem rústica. E o marimbau. O marimbau é o tipo de um baixo. Ele tem 2 cordas e ele é feito em uma estrutura de madeira. Vocês têm o desenho dos instrumentos aí na apostila. Vocês podem dar uma conferida neles, tá, pessoal? Na página 27, vocês têm a cavalgada à Pedra do Reino. Essa cavalgada foi uma cavalgada criada, mas antes disso tem uma história a ser contada sobre essa cavalgada. Em 1838, muitas pessoas, dezenas de pessoas foram mortas, foram assassinadas nas rochas da região da Pedra do Reino e São José do Belmonte, a mando de um louco chamado João Ferreira, que acreditava que o sangue dessas pessoas derramado nesse local traria de volta o rei português Dom Sebastião, que havia desaparecido em uma batalha no Marrocos. Inspirado nessa história, o Ariano Suassuna publica um romance, um dos romances bem famosos dele, chamado O Romance da Pedra do Reino e O Príncipe do Sangue. Foi criada essa cavalgada, as pessoas vão a cavalo até essas pedras, vão vestidas como os cavalheiros medievais, encenam combates entre cristãos e muçulmanos e também fazem uma celebração religiosa nesse mesmo lugar. E em 2013 foi inaugurado o Castelo Armorial. Ele foi construído no local e ele é decorado com elementos da cultura nordestina. As pessoas podem visitar, quem faz turismo nessa região pode visitar. Pessoal, o resumo da aula de hoje é a importância desse maravilhoso
escritor que foi Ariano Suassuna e toda a contribuição que ele trouxe para a cultura brasileira. Enfim, ele criou muitas coisas importantes, pena que elas ficaram um pouco distantes de nós, porque é no Nordeste. Mas a todos podemos pegar livros na biblioteca, que estão disponíveis, do Ariano Suassuna, e conhecer um pouquinho sobre ele. Pessoal, um grande beijo para vocês, tenham uma ótima semana e até a próxima aula. Tchau, pessoal!